Paz do Senhor, bom dia. A palavra que o Senhor me deu ontem e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque as coisas de Deus é meio maluca, né? Uma loucura você poder entender. E ontem, quando eu acordei, hoje é dia 26 de setembro, então ontem, dia 25 de setembro de 2019, quando eu acordei ouvindo nitidamente no meu ouvido o hino da harpa 370. Que hino é esse? Ele é o mais grato a ti. E ele fala assim: mais grato a ti, mais grato a ti. E é interessante esse hino por conta que ele nos ensina a ser mais gratos a Deus por tudo. Então, a palavra que Deus estava me dando através desse louvor naquele momento é murmure, não, é seja grato por tudo, né? Porque nós temos uma tendência a ser ingratos e o nosso Deus ele é grato. Nós temos que ser mais parecido com Deus. E após eu ouvir esse louvor, né? Eu comecei a orar e Deus me deu em Gênesis 37, outra passagem. Mas vamos agora separar. O hino fala de gratidão. Eu orei, Deus me deu Gênesis 37. Eu fui levar minha filha na escola. Por que eu fui levar minha filha na escola? Ela tem 14 anos. Ela fala: mãe, deixa eu ir sozinha, mas eu moro perto da Avenida Santa Cruz, aqui em Bangu. Tem do outro lado a Rua da Feira, ou seja, temos que atravessar duas pistas que são horríveis, que já pedimos para colocar sinal ali naquele trecho. Tem um sinal próximo a outra escola, mas acontece que a escola da minha filha tem 3 escolas para cá. É horrível de atravessar. Eu odeio essas pistas, a hora de atravessar, horário o pior horário de trabalho, né, de movimento. Como se não bastasse abrir uma oficina de mecânica do outro lado e tem um posto do lado. O cara, em vez de pagar o retorno e dar a volta, coisa simples, ele não ia levar uns 5 minutos para dar a volta. Ele me pega e vem na contramão. Eu e meu esposo, nós íamos deixar ela na escola e íamos até Campo Grande fazendo caminhada. Nós ficamos parados, eu não vi. A minha filha ela andou, porque nós olhamos para lá, a pista estava limpa para nós passarmos. Só que veio esse carro na contramão, com preguiça de dar a volta e fazer o retorno, e ia acertar minha filha. E eu ali do lado dela. Lá fui eu, você consegue entender isso? Eu tinha ido levar minha filha porque eu achava que eu posso, como ainda acho, garantir a segurança da minha filha. Eu não vi minha filha sair do meu lado e ir para o meio. E o carro parou e eu chamei Diana e ela voltou. E vamos, com todo respeito, as pessoas pensam, né? Mas um idiota foi na contramão e as pessoas ficaram olhando e ele não deu a mínima para isso. Ele chegou a dar uma paradinha, né? Tu vê as coisas de Deus. Que livramento é o nome disso. Como se não bastasse, eu com aquele negócio, revoltada que um homem tivesse preguiça, ele de carro, de fazer o que é certo. Quando ele transgride uma lei, a lei que é boa, a lei é boa, é para nos proteger. Quando ele transgrediu essa lei, ele botou em risco a vida da minha filha e de outras crianças ali, porque ficar assim de criança para atravessar e outros idosos, gente, é uma loucura atravessar aquilo ali. Aí nós fomos. Aí atravessa o retorno para passar outra pista, né? A outra é um pouquinho melhor. Eu com esse negócio na cabeça, tu acredita que novamente nós fomos atravessar e novamente a minha filha foi. E isso me chamou muita atenção. E o carro novamente na outra pista quase acertou ela, sendo que ele direitinho, ele vinha direitinho. Nós é que ficamos tão atordoados, né, de ver um carro frear em cima dela. Nós ficamos tão atordoados que ao atravessar outra pista a gente ainda não tinha colocado. E a gente olhou lá embaixo, limpinho, mas acontece que tinha um carro aqui na frente e novamente o carro freou. Aí eu lembrei de Deus falando no meu ouvido de manhã, né? Fomos fazendo caminhada, eu não sei como meu marido aguenta, fui até Campo Grande falando sobre isso, sobre o livramento de Deus, e eu lembrei: mais grato a ti.
Ali Deus também me dava, enquanto eu falava com meu marido, o Salmo 127, que fala: em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, não é o nosso dinheiro que nos guarda, não é segurança que nos guarda, porque se fosse assim, né, presidentes não teriam morrido, né, de tiro com a pilha de segurança. O que nos guarda é Deus. Eu lembrei que quando meu filho tem diversos testemunhos, irmão, eu poderia ficar falando. Eu sou muito grata a Deus. Eu sou grata pelo que ele fez. Porque quando a gente fica pensando no que ele poderia ter feito, quando não era a nossa vida, murmurando, isso aborrece Deus. Porque muitas vezes esses livramentos de ontem eu vi, mas todos os dias nós sofremos alguma consequência, alguma, sabe, cilada de Satanás. Todos os dias Deus corta laços na nossa vida. Laços que muitas vezes não nos vemos. Eu poderia ficar horas aqui falando de testemunhos de laços que foram cortados que eu sei. Mas tem os laços que eu não sei e que Deus não quer me dar satisfação. Mas quando a gente estiver lá no céu, direto com o Pai, aí é que vamos saber. Prova disso que quando meu filho era do tráfico, né? Eu foi 4 anos orando e era tiroteio dentro da Vila Aliança e eu daqui, que dá para escutar, apesar de ser longe, a gente escutava. E eu pensava, meu Deus, guarda meu filho, guarda meu filho, guarda meu filho. E eu achava às vezes que Deus não estava fazendo nada, porque passava 1 ano, passava 2 anos, não estava fazendo nada. Mas quando meu filho aceitou Jesus, Deus foi, pum, né? Com menos de 15, 20 dias, meu filho já estava falando em línguas dentro da igreja. E Deus falando uma das promessas, ou seja, promessas paradas no tempo. Porque eu preciso aceitar Jesus, para que Deus possa fazer realmente o que Ele quer nas nossas vidas, amém? E ele veio falando, irmão, como ele veio falando de testemunhos, de quantas vezes botaram arma na cara dele, de policial botar assim a arma e falar assim, ei, você vai, sem nem perguntar, tu vê a mão de Deus. Ou seja, quando eu achava que Deus não estava fazendo nada, eu continuei andando, caminhando e seguindo em frente, que foi o que Deus me deu em Gênesis 37, versículo 6, onde fala assim, e disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Gênesis 37, 6, vou repetir. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Jacó teve 12 filhos, entre quais José, aquele do Egito, governador, pois é, ele teve um sonho, e esse sonho ele falou aqui, ouvi, peço-vos, ele pediu para que os irmãos parassem para ouvir um sonho que ele tinha sonhado. Primeira coisa que a gente entende, esse sonho deixou bem claro que não vinha de José, vinha da parte de Deus. Tem coisas na nossa vida que achamos que é os nossos sonhos, mas não são os nossos sonhos, são os sonhos de Deus, projetos de Deus na nossa vida, que precisam acontecer. Mas a palavra fala que quando José conta esse sonho para os seus irmãos, isso só aumenta a fúria deles, a inveja que eles têm. Ou seja, pare de contar seus sonhos, seus projetos para qualquer um, achando que todo mundo está feliz com a sua vitória. Pare de ficar contando esses sonhos para qualquer um, achando que todo mundo está feliz com os sonhos de Deus na tua vida. Porque eles ali agora começam a armar contra a vida de José. Na vida de José agora vem poço, na vida de José agora vem desprezo, na vida de José vem abandono, José é vendido pelos seus irmãos, jogado no poço pelos seus irmãos, José chora, implora, José é tirado da casa dos seus pais por inveja, porque Deus sonhou um sonho na vida de José. José agora começa a traçar um caminho estranho, onde ele é vendido como escravo. Um menino que era tratado como um príncipe pelo seu pai, agora trabalha para os outros de graça e a mão de Deus sobre a vida dele. Vai trabalhar na casa de Potifar, sempre seguindo a lei de Deus. Quanto mais ele obedecia a Deus, mais o negócio ficava estreito para ele. Entende-se com isso que vale a pena obedecer do que sacrificar. José continuou. A maior prova disso, eu tenho visto pessoas que começam a namorar, já caem em fornicação. O que é a fornicação? Sexo fora do casamento. José era um menino cheio de como é que fala? Testosterona, sei lá, né? Cheio de hormônios no corpo. E a mulher de Potifar
vamos lá, né? Levando para os dias de hoje, uma modelo com a cinturinha fina, né? Com os seios grandes, farto, linda, maravilhosa, porque aquele homem era um homem de poder. Então ele vai e a mulher agarra ele. O que que ele faz? Ele foge da mulher de Potifar. Era só ele ficar. Qual o problema? Nada a ver, não é isso que os crentes têm vivido? Tem muito sonho de Deus na nossa vida que não estão chegando aonde deveria chegar, porque estamos abraçando as ofertas de Satanás. A culpa nunca é de Deus, a culpa é nossa. Nós sabemos exatamente o que é preciso fazer. José sabia, José. Então o que José faz? José foge da mulher de Potifar. Porque a única coisa que ainda tinha sobrado para José foi que Deus tinha um sonho na vida dele, mas que ele precisava fazer a sua parte. Sabe o que acontece? Mesmo fazendo o que é certo, mesmo fazendo o que Deus mandou, mesmo fazendo a vontade do Senhor, ele é caluniado, é chamado estrupador. E ali ele vai preso, fica 2 anos presos ainda, inocente, mas continua fazendo o que Deus mandou. E esse homem ele vem se tornar o governador do Egito. Não existia governador, o cargo foi criado. Criado por Faraó? Não, criado por Deus através da vida de Faraó. Quando Jesus se entrega a Herodes, Herodes fala para ele: não sabes tu que eu tenho o poder de te libertar? E Jesus fala: o poder que há, você não tem poder nenhum, o poder que há na sua vida foi dado do meu Pai, ou seja, o poder que você tem agora foi meu Pai que deu, ou seja, meu Pai está permitindo que eu passe por tudo isso, porque há um propósito no final. Ter fé, como eu costumo dizer, porque foi assim que o Espírito Santo me ensinou. Não é você ficar gritando e pulando, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, ou sentindo aquela certeza absoluta de que vai acontecer. É o contrário. Ter fé é você ver que não está acontecendo nada. Ter fé é você olhar e não ver nada, mas continuar prosseguindo em frente, acreditando nos sonhos de Deus na tua vida. Então que hoje nós possamos entender que o sonho que você tem não pertence a você, pertence a Deus. O que você vai fazer? Você vai orar mais, jejuar mais, conversar com Deus. Oração nada mais é disso que eu e você estamos fazendo. Conversar, Deus quer diálogo, Deus quer que você se aproxime. E isso vai fazer com que os sonhos de Deus venham chegar na tua vida. Mas lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Satanás vai trazer pratos, situações que você talvez pense: nada a ver, qual o problema? Qual o problema de José? Jovem, né? Perder a virgindade e fazer sexo com a mulher de Potifar. Qual o problema de eu comecei a namorar, cair em fornicação? Todo mundo cai em fornicação. Ei, peraí, você não é todo mundo. Você tem uma aliança com Deus e essa aliança é inquebrável. Somos nós que quebramos a aliança, somos nós que jogamos a aliança fora, somos nós que deixamos a aliança enferrujar, porque a aliança de Deus não enferruja, não quebra, nem ele joga fora. Deus é incapaz de ser infiel. Ele quer cumprir os sonhos dele na nossa vida. Não aceite as ofertas de Satanás. Não pare no mundo espiritual os projetos de Deus na tua vida. Amém?